Em 9 temporadas e 184 episódios, The Flash, que agora terminou, contou com 19 vilões principais. Arrow teve 4 a mais, contando todos os vilões principais dos flashbacks. Já em The Flash, as 4 primeiras temporadas tiveram só um vilão principal cada e a quinta teve vários. A partir da 6ª temporada, a série passou a ter arcos com vilões principais diferentes, e às vezes, na verdade, com bastante frequência mais de um. Por isso, a maioria dos principais vilões é das temporadas recentes, o que não é tão bom, já que quase todos os melhores vieram das anteriores. Neste vídeo, vou analisar e classificar os 19 principais vilões de Flash, do pior ao melhor, com critério de qualidade, incluindo escrita, diálogos, atuações, histórias, desenvolvimento, ameaça, rivalidade com o Flash, visual e eficácia de cada um. Fidelidade aos quadrinhos é menos importante, mas não irrelevante. Também vou analisar cada vilão apenas enquanto foram principais, sem considerar outras aparições. Isso é especialmente importante para Tom, que aparece 4 vezes nesta lista. Não se esqueça de se inscrever. E vamos começar com o ranking dos muitos vilões principais do Flash pela última vez. A força de aceleração foi uma ideia completamente horrível para um vilão. A personificação das forças, em primeiro lugar, sempre foi uma ideia terrível. É uma das piores coisas que a série já fez. Mas o que torna a força de aceleração ainda pior é que ela simplesmente não faz sentido como vilã para a pessoa cuja fonte de poder é ela. Michelle Harrison é ótima como Nora, mas não tem o perfil de vilã. Ela parece mais boba que ameaçadora, pois é retratada como vilã de desenho animado. No geral, todo o arco do Complexo de Deus, com todas essas forças se tornando más, provavelmente é o pior arco da série, e tem o pior vilão principal. A força imóvel negativa é só um pouco melhor. Ainda é uma ideia ruim para um vilão, como a força de aceleração. Eu odeio a ideia de personificar forças, dar histórias e motivações, não gosto disso. A própria força imóvel já foi usada como vilã no passado, então não é como se essa força imóvel negativa fosse algo novo. Dessa vez ele é o vilão principal, o que é novo, mas Kristen Maggby está bem no papel, embora não seja nada especial. E na verdade, o único motivo da força imóvel negativa estar acima da força de aceleração é que pelo menos ele é uma força negativa, então faz sentido que seja um vilão. A força de aceleração negativa é a menos personificada e a mais apropriada como vilã entre as forças. Ele não possui um ator típico, pois os avatares são personagens bem mais distintos das outras forças. A força de aceleração negativa é a inimiga mortal da força de aceleração, por isso faz sentido como vilã. É a melhor força, mas não gosto da ideia de qualquer uma ter consciência. E dado que tem, a força de aceleração negativa ainda é bem sem graça. É só realmente o melhor do pior, apesar de um traje muito legal que até parecia melhor. Dos Godspeeds anteriores, o verdadeiro August Hart que recebemos foi o pior de todos. Os movimentos dele eram desajeitados e robóticos, parecia um Power Ranger. Os diálogos dele eram péssimos, e a atuação de Karan Oberoi estava no mesmo nível dos diálogos, e a modulação de voz terrível só piorou tudo. E isso soa pior que todos os Godspeeds anteriores que tinham uma voz legal. A voz dele é horrível. Godspeed se multiplicou, mas ainda era o velocista menos ameaçador, sem conseguir ser efetivo. Esses clones sempre são derrotados facilmente por qualquer construto de raio dos velocistas. A implementação de Godspeed ao longo dos anos foi estranha, e o resultado final foi ainda pior que o anterior, já que Godspeed é de longe o vilão mais estilo Power Rangers desse seriado, ficando exageradamente usado a essa altura. Ele foi o vilão principal em 2 arcos de uma temporada. Tom é só uma sombra do que era na 8ª temporada. A fantasia dele é horrível, talvez o pior visual de um vilão principal no seriado. Sem a tira no queixo e sem as vibrações, ele fica simplesmente ridículo. Tom Cavanagh faz sua pior atuação nesse papel, e é mais uma história em que não faz sentido ele interpretar o Thorne. E isso fica ainda pior pelo fato de Matt Letscher estar nesse arco, mas ter sido desperdiçado nessa versão amnésica e bonzinha do Tom. Levando à grande revelação, ele tira o próprio rosto e revela Tom Cavanagh. O efeito ficou legal, mas talvez tenha sido um dos momentos mais decepcionantes do seriado. Ficou ainda pior com Matt Letscher na 9ª temporada, comprovando que ele é o Bard Thorne definitivo. Nesse arco, Thorne estava em seu pior momento, com diálogos e atuação ruins, além de menos ameaçador do que antes ou depois. É ainda mais irritante que ele não seja interpretado por Matt Letscher como um dos vilões finais do seriado. Red Death foi realmente horrível.
A fantasia é bem ruim, sendo muito volumosa, o que não fica legal e limita os movimentos do personagem. Além disso, é muito escura, e sem o símbolo não chama a atenção na tela. Morte Vermelha começou sendo bastante ameaçador, mas foi ficando cada vez menos ao longo do arco de 5 episódios. Primeiro, ao citar tantas frases famosas do Batman, muitas pareciam forçadas ou sem sentido. Como Morte Vermelha, ela chamou os vilões de supersticiosos e covardes, mas trabalhava com eles. Assim, perdeu o impacto como vilã principal e ao tirar a máscara seu diálogo ficou ruim. Mas esse é um caso raro na era de Eric Wallace, em que isso na verdade não é a pior coisa sobre o vilão. Já a Fizia Leslie simplesmente faz um trabalho péssimo em sua atuação, o que faz a Morte Vermelha parecer mais uma criança fazendo birra, bem diferente do lunático descontrolado que esperavam. Não vi a segunda ou terceira temporada de Batwoman, mas ouvi que Javicia Leslie não é uma boa atriz, o que se confirma em Rogue War. A origem do Red Death provavelmente é a coisa mais interessante sobre ele nos quadrinhos, sendo uma combinação de um Batman maligno e um Flash do multiverso sombrio. Não me importo se são do multiverso sombrio ou só do multiverso, mas essa série realmente piora muito a origem por não ser o Bruce Wayne. Mas é Ryan Wilder que é a Batwoman, mas também uma personagem completamente original. Mas também nós nunca chegamos a ver a origem. Apenas dizem que a Morte Vermelha foi uma vilã fracassada e está entre as últimas da série. É desanimador, sem dúvida o pior erro de ajuda do Todd. A principal vilã é Grace Gibbons, também conhecida como Cicada, que como uma das principais vilãs da quinta temporada, foi a primeira vez que uma temporada teve mais de um vilão principal. Parecia que ela não teve tempo suficiente como vilã principal, mas depois a maioria dos vilões teve tempo semelhante. Ou talvez até mesmo menos episódios às vezes, então não é uma reclamação tão única assim. O fato é que Grace Gibbons é extremamente esquecível. Ela não tem falas marcantes, apenas 1 ou 2 momentos pouco notáveis e nenhuma rivalidade com Barry ou Nora, que é uma contraparte dela. Além de um design derivado que é basicamente uma versão feminina do Cicada, Grace parece ser uma resposta às críticas de que o Cicada perdeu a graça, enquanto nos mantém ocupados até que o verdadeiro vilão interessante, Thawne, possa aparecer. Sarah Carter faz um trabalho razoável com o que lhe é dado, mas ela realmente não recebe nada para fazer de qualquer forma. Então, no geral, definitivamente o pior vilão principal. Antes de Eric Wallace, o último grande vilão, Cobalt Blue, foi totalmente prejudicado por uma única decisão, a estrutura da 9ª temporada. Após o arco de 5 episódios da Morte Vermelha, 4 dos 13 episódios seguintes foram fillers, seguidos de outros 4 dedicados ao arco final. Assim, o vilão principal só se desenvolve em 3 episódios, tornando-se realmente vilanesco apenas na segunda metade do terceiro. Isso até seria aceitável se não restasse só um episódio depois ou mesmo na metade. O conflito termina. Cobalto Azul foi o vilão de apenas um episódio, e mesmo assim, na verdade, só metade de um episódio e não precisava ser assim. 3 dos 4 episódios de preenchimento são inúteis e deveriam focar nesse arco. Dar ao Ed o tempo de tela merecido teria ajudado a considerar todas as temporadas em que ele apareceu, atuando como uma espada de origem e dando ao público essa conexão emocional pré-concebida. Mas isso simplesmente falhou porque ou a escrita ou até mesmo a atuação de Rick Hasnett fez o Ed parecer uma pessoa completamente diferente. Como espectador, não tive essa conexão emocional prévia. Cobalto Azul não é tão ameaçador, pois só foi velocista por 1 ou 2 dias quando pôde lutar com alguém. Barry deveria acabar com ele facilmente, mas simplesmente não faz isso, além de adicionar uma rivalidade bem sem graça com o Barry. Cobalto Azul é um vilão final muito decepcionante pra essa série, apesar do fato de que ele até parece estiloso. Se eles acertaram alguma coisa nesse personagem, e só acertaram uma, foi o visual dele e o traje é incrível. Fora isso, ele é um vilão ruim. Monarca dos Espelhos foi o vilão que mais tempo permaneceu na era Eric Wallace. Com um arco de 13 episódios entre a 6ª e a 7ª temporada, fica claro porque alguns arcos devem ser mais curtos. Evan McCulloch rapidamente se torna um vilão entediante, pouco ameaçador, mal executado e sem rivalidade real com Barry, tornando tudo pouco envolvente. Eu torcia para que o Mestre dos Espelhos fosse o vilão principal, porque o reverso do espelho seria interessante e Evan McCulloch é um vilão legal nos quadrinhos. Mas esse arco realmente não faz nada com o universo dos espelhos, ou se faz, não é muito interessante, nem adapta direito o Evan McCulloch. Mudar o gênero dele não foi uma boa ideia. Ifrat Dor se sai bem no papel, especialmente comparado à maioria dos vilões da era Eric Wallace.
Mas ainda é insuficiente, pois além dos problemas citados, Monarca do Espelho tem figurino ruim e motivação mal elaborada. É cada vez mais frustrante quando o herói luta apenas para impedir que o vilão mate uma única pessoa terrível. Claro, essa já é uma boa motivação para um episódio, o herói precisa impedir o vilão. Mas para todo um arco principal de vilão, isso se torna tão tedioso e tão frustrante, e o vilão simplesmente não convence. Tecnicamente, ao entrar no top 10, está um dos principais vilões da quinta temporada, o Cicada original Orland Wire, que tem um visual legal, especialmente após o segundo design, e uma adaga de raio bacana, parecida com o Mjolnir. Mas basicamente todo o resto sobre esse vilão não convence para começar. Por que mudaram o nome dele em relação aos quadrinhos, mas não fizeram isso com outros vilões? Há um motivo para uma reviravolta aqui. Como nesta temporada não houve, por que não chamar logo de David Hirsch? Além disso, os diálogos dele são até bons, mas a atuação de Chris Klein é na maioria das vezes realmente ruim. Cicada não tem rivalidade com Barry e, apesar de sua motivação ser razoavelmente bem desenvolvida, chega um momento na temporada em que ele deixa de ser um vilão ameaçador para virar um verdadeiro saco de pancadas. Ele apanha repetidas vezes, sempre escapando, até ser morto pela filha. Até o episódio 9, Cicada é um vilão razoável e ameaçador, mas após descobrirem que a nevasca é seu ponto fraco, ele se torna apenas um incômodo recorrente. Eles não faziam ideia do que fazer com ele, então simplesmente o substituíram por outro Cicada, antes de trocar esse Cicada pelo Cicada Flash Reverso. Tinha potencial, mas não correspondeu. Eu diria que aqui os vilões começam a ficar bons. Deathstorm é um dos vilões principais mais bem feitos visualmente na série, com visual fiel aos quadrinhos e ótima atuação como vilão. Ele tem 6 episódios, começando como uma chama negra que mata pessoas impiedosamente, construindo-o como um vilão eficaz e assustador, o que ele realmente é. Além disso, o uso do corpo de Virane foi tanto perturbador quanto emocionalmente eficaz. Como isso se conecta a Caitlin e Robbie, Mel faz um trabalho decente no papel. Onde esse vilão falha, no entanto, é na motivação pouco desenvolvida e na quantidade limitada de tempo. Nós o vimos em sua forma de Deathstorm devido ao fato de ser totalmente imagens geradas por computador e também pelo simples fato de que ele é meio que um inimigo da Frost, não do Barry, o que nunca seria tão interessante. Se Deathstorm realmente tivesse tido mais tempo para ser Deathstorm e tivesse desenvolvido uma rivalidade com o Barry, ele poderia ter acabado sendo um vilão de alto nível, mas em vez disso, ele é meio que o pior dos vilões realmente bons, mas ainda assim é bom, apesar de ser realmente péssimo no final da 8ª temporada. No começo, no arco Armageddon, o Flash Reverso definitivamente não está tão bom quanto já foi, ou quando atingiu seu auge, mas certamente também não está ruim. Com alguns pontos a menos porque Tom Cavanagh não faz sentido no papel e entrega uma atuação ainda mais exagerada, com diálogos ruins e aparência péssima no traje do Flash. Thawne tem uma ótima história, criando sua própria linha do tempo do Flashpoint e depois virando o próprio Flash. Eu adoro irritar o Barry. A rivalidade dele com o Barry nem está no auge, mas é melhor que a maioria dos vilões. E eu também meio que gosto do novo design mais parecido com os quadrinhos. O traje do Flash Reverso é legal, mas talvez precisasse do efeito de vibração para melhorar. Isso também é meio verdade para o traje original. Thawne está com Despero, que aqui é bem diferente dos quadrinhos, menos malvado de forma cômica, com motivações mais compreensíveis e até heróicas. Na minha opinião, essa mudança foi bem-vinda e eficaz na série. A imagens geradas por computador dele está boa, mas um pouco incomum, com o cabelo ruivo talvez deixando a desejar, principalmente por aparecer em forma humana. Muito mais, Tony Curran está bem no papel. Apesar dos diálogos ruins da era Eric Wallace, Despero é um vilão único e interessante, com mudanças em relação aos quadrinhos que não me incomodam e até aprecio. Muito limitado tanto pelo orçamento quanto pelo roteiro, e talvez uma rivalidade com Barry ofuscada pelo Thawne, que também eclipsa outros vilões. Na sua segunda vez como vilão principal fora de Lendas do Amanhã, Thawne foi um vilão de bastidores eficaz em toda a 5ª temporada. Foi essa história que trouxe qualquer carga emocional para essa temporada? Toda a história dele com Nora gerou uma grande rivalidade pessoal com Barry. É uma ótima demonstração do gênio manipulador e imponência de Thawne, sendo a única história realmente interessante da temporada. O problema é que ele é interpretado por Tom Cavanagh, o que não faz sentido, mas diria que este é o melhor papel de Zabard fora da primeira temporada.
Já que Cavanagh faz um trabalho muito melhor aqui do que em qualquer uma de suas aparições posteriores, todas elas na era Eric Wallace. A trama do Flash Reverso e Tom como vilão eclipsa os Cicadas, sendo de longe o destaque mais marcante e eficaz da quinta temporada, já que os Cicadas nem aparecem nos finais. É louco como subestimamos os vilões e as temporadas 3 e 4 ao olhar para trás. O Pensador piora com a troca de corpos, já que os outros atores não convencem como o mesmo personagem. Nem eles são tão bons como atores. E embora não seja uma grande mancha na reputação de DeVoe, é provavelmente a única. A motivação de DeVoe e suas conexões interpessoais são todas muito bem desenvolvidas e eficazes. A rivalidade com Barry é incrível, e tanto o diálogo quanto a atuação de Neil Sandiland são ótimos. Ao final da temporada, DeVoe fica extremamente poderoso. Em uma das melhores lutas da série, o plano de DeVoe torna vilões de episódios fillers relevantes para a história. Transformar Ralph Dibny em um meta foi uma ótima ideia, pois aumentou de forma eficaz as apostas emocionais da temporada no plano do vilão. Revendo, a quarta temporada foi melhor do que pensamos. O Pensador é um grande vilão, está entre os 5 melhores e só não está mais alto na lista por causa da troca de corpos. Savitar é um vilão que talvez tenha sido ainda menos valorizado, sendo o terceiro consecutivo e um pouco derivado. Quem é esse novo velocista mais rápido que o Barry? Mas eu diria que esse é o único e muito fácil de ignorar grande problema com o Savitar, que é muito ameaçador, tem uma voz incrível e um dos, se não o melhor, designs de vilão da série. Bem melhor que o design do Savitar e a fonte dos quadrinhos, o traje do Flash do futuro, a história do Savitar e o mistério em torno dele. Isso é um desenvolvimento muito lento? Mas era tão intrigante e envolvente, um mistério que a série não conseguiu repetir depois. A revelação de que Savitar é um remanescente temporal do Barry é muito legal, mas talvez tenha vindo tarde na temporada. Apesar de pouco tempo de Grant Gustin como Savitar, a rivalidade entre Savitar e Barry continua ótima. Savitar é, no geral, um grande vilão que eu acho que deveria ser considerado de alto nível para esta série. Na verdade, foi uma disputa acirrada entre Savitar e Bloodwork. O único vilão marcante na fase secundária de Eric Wallace é o Bloodwork, que ganha um bom arco de 7 episódios, sendo o principal vilão do arco da 6ª temporada, Sangue e Verdade, onde ele recebe essa abordagem única de um vilão que realmente vemos se tornando vilão ao longo do tempo. Foi a primeira vez que realmente fizeram isso, dando-lhe o tempo necessário. A motivação e o desenvolvimento do Bloodwork são envolventes. A rivalidade com Barry é cativante, seu trabalho com sangue. A forma dele não aparece muito porque é totalmente feita em imagens geradas por computador, mas quando aparece fica muito legal. E quando não aparece? Ramsey segue sendo um ótimo vilão graças ao excelente trabalho de Sandhill Ramamurthy. Provavelmente com os melhores diálogos que um vilão da era Eric Wallace já teve. Com seus poderes únicos de infectar mentes destacados no final do arco, Bloodwork rivaliza com os principais velocistas vilões e outros grandes antagonistas do início da série. Enquanto só foi realmente limitado pelo orçamento, que não permitiu que ele ficasse em sua forma totalmente imagens geradas por computador por mais tempo. É surpreendente como Eric Wallace começou muito bem, mas depois errou na maioria das vezes. Todo o resto talvez tenha sido uma ideia deixada pelo Todd Helbing, isso parece provável, pra ser sincero. Apesar de ser o segundo velocista vilão seguido e nada fiel aos quadrinhos, Hunter Zalon, também chamado de Zoom, continua sendo o vilão principal perfeito da 2ª temporada. Agora que o nosso verso chegou ao fim, posso dizer com segurança que Zoom será lembrado como o mais assustador de todos os vilões principais desse universo. Com essa combinação de seu visual assustador, sua voz aterrorizante, sua música arrepiante e seu poder e brutalidade esmagadores, tudo isso se juntando para formar o vilão principal mais assustador que a CW já produziu. Zoom é um completo psicopata, interpretado brilhantemente tanto por Tony Zod, que faz a voz do Zoom, quanto por Ted Sears quando está sem máscara. Ambos fazem um trabalho excelente. Apoiado em diálogos marcantes, com frases ainda citadas atualmente. Zoom também faz parte da melhor reviravolta de vilão desta série, já que Ted Sears aparece originalmente como Jay Garrick. Os roteiristas aproveitam nosso conhecimento prévio dos quadrinhos, de uma forma que não só surpreende e prende o público, mas também deixa grandes consequências emocionais para os personagens, o que eleva a rivalidade entre Zoom e o Flash a um grau tão extraordinário que basicamente tudo sobre o Zoom durante toda essa temporada de 23 episódios como vilão principal tornou a experiência de vilão principal envolvente, impactante, chocante e aterrorizante.
Zoom só tinha sido realmente superado antes pelo Flash Reverso. Você deve ter notado que já cansei da interpretação do Tom pelo Tom Cavanagh, como mencionei várias vezes neste vídeo. Após todos esses anos e com o fim da série, posso dizer que, pelas aparições seguintes, não faz sentido Tom Cavanagh interpretá-lo. Tom Cavanagh faz um trabalho pior, com um roteiro cada vez pior e uso excessivo dele. Tom não é mais meu vilão favorito na série. Agora diria que é o Zoom, que apareceu 1 ou 2 vezes desde a segunda temporada. No contexto da primeira temporada, sem considerar outras aparições, Eobard Thawne continua sendo o melhor vilão principal da série. Ele é o mais marcante e o que tem as melhores frases. Ele tem a rivalidade mais marcante com o Flash, pois sua história está profundamente ligada ao Barry, tornando tudo mais pessoal e envolvente que outros vilões. O Flash Reverso impressiona, principalmente com a vibração e olhos vermelhos. Mas junto com essas coisas, a voz alterada, a música de helicóptero e a mão vibrando. Essas foram adições geniais ao personagem, que se tornaram qualidades essenciais e icônicas, mas que meio que foram abandonadas ao longo dos anos. Tom Cavanagh foi fantástico no papel, interpretando um vilão muito menos caricaturalmente malvado do que ele tem sido interpretado recentemente, e um antagonista mais complexo, tornando-se um pouco mais compreensível, com uma história de fundo interessante e uma relação pessoal com os personagens principais. Junto com essa trama incrivelmente envolvente sobre quem é Harrison Wells, quem é o Flash Reverso e os mistérios do futuro e da linha do tempo original. Isso resultou na melhor temporada e no melhor vilão principal de The Flash. Eles acertaram de primeira. Queria que Matt Letscher fosse o vilão principal do seriado ao menos uma vez. Não só em Lendas do Amanhã, porque eu realmente acho que ele tinha potencial para superar na primeira temporada, Tom.